Boa tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à aula de português da semana. Como passaram o final de semana? Foi tudo tranquilo? Espero que sim! Hoje, em nossa aula de português, vamos revisar o conteúdo que nós já estudamos. Vamos revisar para a nossa VP. Isso mesmo, nós vamos fazer uma verificação parcial. E ela será, como das outras vezes, um trabalho avaliativo que vocês vão poder responder em casa. Semana que vem, na verdade, sexta-feira agora, dia 4, já iniciam-se os trabalhos avaliativos e vocês já começam com português. Por isso, hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos para a gente poder ver o que vai cair nessa prova, já ir estudando um pouquinho para ter excelentes notas nos nossos trabalhos avaliativos. Vamos iniciar nossa aula copiando a agenda e vendo quais são os conteúdos que vão cair na nossa VP. Vamos iniciar falando do substantivo, né? Vimos que o nosso conteúdo de VP, que se refere ao substantivo, é flexões do substantivo. Então, nós vamos ver como é que o substantivo ele pode modificar, né? Como é que ele pode se modificar, dependendo do caso. Isso significa flexão, né? Essa mudança que o substantivo ele faz. Mas, para a gente falar sobre as flexões do substantivo, vamos só relembrar o que é um substantivo e quais são os tipos de substantivo. Então, um substantivo é uma palavra que nomeia um elemento, um ser, uma coisa, seja ela real ou imaginária. Então, todas aquelas palavras que dão nomes aos seres são substantivos. Os substantivos, eles podem ser de várias formas diferentes. Podem ser próprios, podem ser comuns, mas antes vamos ver alguns exemplos de tipos de substantivo, do que pode ser um substantivo. Por exemplo, um substantivo pode ser o nome de um objeto, por exemplo, casa, cadeira, caneta, apontador. Nomes de objetos são substantivos. Palavras que dão nome a pessoas também são substantivos. Temos nomes próprios, João, Maria, José, e nomes que se referem a pessoas como menino, menina, crianças, adolescente. Esses também são exemplos de substantivos. Temos também os substantivos que se referem a lugares. Então, aquelas palavras que dão nomes a lugares também são substantivos. Por exemplo, cidade, país, bairro, Brasil, Estados Unidos. Temos também nomes de sentimentos, raiva, amor, saudade. Estados, aqui é estado de espírito, vamos dizer assim, né? Alegria, tristeza. Qualidades, honestidade, sinceridade. Ações, corrida, pescaria. E fenômenos, chuva, neve. Então, todos esses são exemplos de diferentes tipos de substantivos. E os substantivos, eles possuem uma classificação. Eles podem se classificar em comuns ou próprios, podem ser concretos ou abstratos, simples ou compostos, primitivos ou derivados e substantivos coletivos. Esses são os 5 tipos de substantivos. Mas nós não vamos nos focar nos tipos de substantivos. Nós vamos nos focar na flexão do substantivo. Ou seja, como o substantivo pode mudar em gênero,
número e grau. Então, o substantivo ele pode se modificar em gênero, número e grau. E o que significa isso? O que significa o substantivo se flexionar, ou seja, mudar, por exemplo, em gênero. Nós devemos pensar que o gênero ele está ligado a masculino ou feminino, porque na nossa língua portuguesa há dois gêneros, o feminino e o masculino. Então, quais são os substantivos do gênero feminino e do gênero masculino? Como é que eu identifico isso? Os substantivos do gênero masculino são aqueles substantivos que podem ser precedidos dos artigos o, os, e uns. Então, se você pode utilizar o artigo o, os, e uns antes da palavra, ela é um substantivo do gênero masculino. Por exemplo, o menino, os marujos, um homem e uns macacos. Conseguimos observar que essas palavras elas recebem bem esses artigos o, os, e uns. Por exemplo, eu poderia dizer um menino, ou uns marujos, ou o homem, ou os macacos. Então, elas recebem bem esses artigos. Por isso, nós dizemos que elas pertencem ao gênero masculino, certo? Também existem as palavras, os substantivos que pertencem ao gênero feminino. E as que pertencem ao gênero feminino são aquelas que podem ser precedidas pelos artigos a, as, uma, umas. Essas palavras, esses substantivos, caem bem com esses artigos. Exemplos: a gatinha, as garotas, uma senhora, umas vendedoras. Todas essas palavras recebem bem esses artigos. A, as, uma e umas. Por isso, são substantivos no gênero feminino. Então, vimos que o substantivo ele pode ser do gênero masculino ou do gênero feminino. Existem outros tipos de gêneros. Por exemplo, existem substantivos que vão bem com os dois gêneros. Mas esse assunto a gente só vai ver mais à frente. Agora, vamos falar sobre número. O substantivo ele também pode variar em número. E os números, ou seja, os tipos que ele pode variar em número, é singular ou plural. Quando a gente fala da palavra número, a gente deve pensar que número tem a ver com o quê? Quantidade. Singular é quando só tem um e plural é quando tem mais de um. Então, o número está relacionado com quantidade. E o substantivo, no singular, é aquele que é apenas um. Pode ser um ser ou um grupo. Porque quando a gente fala de grupo, a gente pensa, mas no grupo tem várias pessoas ou vários objetos. Mas se eu estiver me referindo a apenas um grupo, eu vou estar sim no singular. Por exemplo, pessoa, uma pessoa. Multidão, uma multidão. Ah, tia, mas multidão é várias pessoas. Mas eu estou falando apenas de uma multidão. Um substantivo coletivo no singular. Uma multidão. Agora, no plural, é quando é mais de um ser ou mais de um grupo. Por exemplo, pessoas, agora está no plural, e multidões. Agora eu estou falando de várias multidões. Então, podem ser duas ou mais. Essas estão no plural. E também o substantivo se flexiona em grau. O grau, ele apresenta uma variação de tamanho. Então, o substantivo ele pode ser apresentado com essa variação de tamanho. Ele pode ser maior, menor ou de um tamanho normal. E esses são os graus do substantivo. Nós temos o grau normal. O grau normal é aquele que indica o ser do tamanho considerado normal. Exemplo, casa. O ser, ou seja, o substantivo, está apresentado no grau normal, num tamanho considerado normal.
Existe o grau aumentativo, que é quando ele indica um aumento de tamanho no ser, ou seja, no substantivo a qual ele está se referindo. Por exemplo, a gente tem o analítico, que a gente indica essa grandeza utilizando uma outra palavra, casa grande. Então aqui eu tenho esse entendimento de que aumentou o tamanho da casa. É uma casa grande. Então aqui, nesse exemplo, nós temos o substantivo no grau aumentativo analítico, que eu utilizo duas palavras para dizer que o grau aqui aumentou, né? Que a casa agora é grande. E eu também tenho o sintético. O sintético é quando eu utilizo apenas uma palavra, mas eu indico também que esse substantivo ele está num tamanho maior. Por exemplo, casarão. Então, o grau aumentativo, ele possui o analítico e o sintético. O grau aumentativo analítico, eu utilizo duas palavras para mostrar que aquela casa ou aquele ser é grande. Então, eu uso casa grande, amor grande, mãe grande, mão grande. Você utiliza ou uma palavra que indique que ela é maior, né? Que ela aumentou de alguma forma. E o grau aumentativo sintético, não. Eu apenas uso um finalzinho diferente. Eu uso um sufixo que indica o aumento. Então, eu uso esse finalzinho, casarão. Eu identifico que a casa agora não está no tamanho normal. É uma casa grande, é um casarão. A mesma coisa acontece com o grau diminutivo. Só que o grau diminutivo, ele indica a diminuição no tamanho. E isso também pode ser feito de forma analítica, que é quando a gente acrescenta uma palavra que indica a pequenez, por exemplo, casa pequena, ou pode também acontecer da forma sintética, que é quando a gente acrescenta aquele finalzinho, casinha. Nós identificamos que é uma casa menor, uma casa reduzida no tamanho. Então, quando a gente fala do grau diminutivo, nós também temos essas duas possibilidades de ser grau diminutivo analítico, utiliza uma outra palavra, casa pequena, ou grau diminutivo sintético, que eu utilizo esse finalzinho diferente, esse sufixo diferente, casinha, certo? Agora nós já vimos o substantivo, as flexões do substantivo. Substantivo pode se flexionar em gênero, número e grau. Agora que nós já vimos essa pequena revisão sobre substantivo, vamos realizar a atividade? Abram a caligrafia de vocês nas páginas 44 a 49. Tentem resolver essas questões da caligrafia que falam sobre o assunto substantivo. Páginas 44 a 49. Tentem resolver as questões sozinhos. Quando você finalizar, você dá o play e retorna para a gente corrigir juntos. Então, pausem o vídeo e façam as páginas da caligrafia. Agora que vocês já terminaram, vamos para a nossa correção. Vamos iniciar aqui pela página 44 da caligrafia. Aqui na página 44 fala sobre substantivo próprio e comum. Aqui tem um texto que vocês já leram quando estavam fazendo a atividade sozinhos. E a pergunta pede assim: copie do texto a 2 substantivos próprios. Então, ele pede 2 substantivos que dão nomes, no caso, pessoas ou seres, ou até um bichinho de estimação. E aqui pede 2 substantivos próprios. Lembrando que os substantivos próprios, eles são escritos sempre com letra maiúscula. E aí, qual foi o que vocês encontraram? Aqui eu encontrei tampinha e fofoco. Página 45. 2 substantivos comuns. Quais vocês colocaram aí? Apelido e meninos. A segunda questão diz:
Leia o texto e copie os substantivos próprios solicitados. A autora do livro Tampinha Tira os Óculos é Mariana Calbatino. Ela nasceu em São Paulo em 1972. Ela também é autora do livro Jujubalândia. O item A pede um substantivo que se refira a um nome de pessoa. Aqui nesse trecho nós temos Mariana Caltabiano. B. Nome de cidade. Aqui no trecho temos São Paulo. E C. Títulos de livros. Aqui temos dois. Tampinha Tira os Óculos e Jujubalândia. Terceira questão. Copie os substantivos comuns do quadro. Quais são os substantivos comuns entre amigo, Paula, confusão e Recife? Os comuns são aqueles que pertencem a qualquer um. Amigo e confusão. Passando a página 46, nós agora vamos rever substantivos simples e composto. Temos também esse texto que vocês já leram e aqui pede apenas para que você leia o texto e depois copie o trecho destacado. Aqui, o trecho destacado é: Quiricu e a Feiticeira é um longa-metragem baseado em uma lenda africana. Vocês apenas vão copiar. Lembrando sempre que quando o livro pede para a gente copiar, a gente deve caprichar o máximo na letra, fazer ela bem certinha dentro da caligrafia. Vamos agora para a página 47. Observe: lenda, substantivo simples, longa-metragem, substantivo composto. Nós vimos que substantivos simples são formados apenas por uma palavra e o substantivo composto é aquele que é formado por duas ou mais palavras que já existem. Por exemplo, a palavra longa sozinha já existe e a palavra metragem também existe sozinha. Longa-metragem, substantivo composto. A segunda questão pede assim: copie os substantivos do quadro nos lugares indicados. Então, aqui nós temos uma parte onde nós vamos colocar só os substantivos simples e no outro lado só os substantivos compostos. Lembrando que os simples são formados por apenas uma palavra e os compostos por mais de uma. Vamos lá. Os simples são gota, sol, fita, moleque, flor e tempo. Propositalmente, todos os substantivos compostos são formados desses simples aí. Vamos ver quais são? Conta-gotas, girassol, toca-fitas, pé de moleque, passatempo e beija-flor. Vamos passar para a próxima página, página 48. Na página 48, nós vamos rever o substantivo primitivo e o derivado. Leia a quadrinha. Fui fazer a minha cama, me esqueci do cobertor. Deu um vento na roseira, encheu minha cama de flor. Copie da quadrinha o substantivo derivado da palavra rosa. A gente viu que derivado é aquele substantivo que veio de outro. Não é mais formado por duas palavras como composto, mas é formado por uma palavra que já existe e um finalzinho ou um comecinho diferente. Aqui no caso é roseira. Roseira vem da palavra rosa. Por isso dizemos que é um substantivo derivado, porque ela derivou de um outro que já existia. Passando a página 49. Complete as frases com os substantivos primitivos e os substantivos derivados dos quadros. Temos flor, florista, e no de baixo, lanches e lanchonete. Florista deriva de flor, lanchonete deriva de lanches.
Vamos ver como vai ficar a primeira frase. A florista tem a flor que eu quero. Naquela lanchonete há ótimos lanches. Terceira questão. Copie do quadro os substantivos derivados das palavras destacadas. No quadro, nós temos 4 substantivos derivados: jornaleiro, portaria, porteiro e jornalista. Quais são, desses 4 aqui, os substantivos que derivam da palavra porta? Nós temos portaria e porteiro. E da palavra jornal? Temos jornaleiro e jornalista. Agora que nós finalizamos a nossa correção, vamos começar a falar sobre adjetivos. O adjetivo é aquela palavra que atribui características ao substantivo. Então, o adjetivo ele está ligado ao que a gente acabou de ver, ao substantivo. Adjetivos são aquelas palavras que são os nomes das qualidades que o substantivo pode ter. E vamos ver alguns exemplos e como é que o adjetivo também se comporta. Nós temos como exemplo de adjetivo: a casa é grande e velha. Quando eu digo que a casa é grande e velha, eu estou dizendo que ela tem essas características de ser grande e velha. Então, essas palavras grande e velha são adjetivos, pois elas dão uma característica, uma qualidade à casa ou ao substantivo a que ela se refere. Dentro do adjetivo está a questão do tamanho, né? Ser grande, ser pequeno, ser maior, ser menor. Está a questão da condição de tempo, né? Velho, novo. Está a questão da aparência, bonito, feio. Está também a questão da cor, por exemplo, as cores também são consideradas adjetivos. Quando eu digo a casa é amarela, amarela está atribuindo uma característica àquela casa. Então, as cores também estão dentro dos adjetivos, certo? E os adjetivos, eles também podem se flexionar em gênero, número e grau. E quando é que nós sabemos quando ele se flexiona em gênero, número e grau? A gente tem que lembrar que o adjetivo está sempre ligado ao substantivo. Vamos ver quais são os gêneros do adjetivo? Vamos ver se parece com o gênero lá do substantivo? Os gêneros do adjetivo são masculino ou feminino, os mesmos do substantivo. Por quê? Porque se o substantivo está no masculino, o adjetivo também vai estar. E se o substantivo lá for feminino, o adjetivo também será feminino. Exemplo: o homem é bonito, a mulher é bonita. Então, o adjetivo muda para combinar com o substantivo. O homem é um substantivo masculino. Então, o adjetivo que o acompanha também deve ser um adjetivo masculino. O homem é bonito. A mulher é um substantivo do gênero feminino. Então, o seu adjetivo, a sua qualidade, a sua característica, também deve estar no feminino. A mulher é bonita. Também temos o número do adjetivo. Será que é parecido com o substantivo? O número do adjetivo, singular ou plural, também os mesmos do substantivo. Por quê? Porque o adjetivo vai acompanhar o substantivo em gênero e número. Exemplos: o homem é bonito. Bonito está no singular. Por quê? Porque só é um homem. Porque o homem também está no singular. Agora, se eu digo os homens são bonitos, bonitos agora está no plural, pois se refere a um substantivo que também está no plural. Agora, há uma diferençazinha
entre adjetivo e substantivo e ele se encontra aqui, ó, no grau. O grau do adjetivo. Lá no substantivo, a gente viu que o grau era aumentativo, diminutivo e normal. Aqui, o grau do adjetivo já é diferente. Nós temos o grau comparativo e o grau superlativo. Esses dois são o que nós estamos vendo. Temos o grau comparativo e o grau superlativo. O que é cada um desses dois? Vamos começar pelo grau comparativo. Quando a gente fala de comparativo, a gente lembra de comparação. Então, o grau comparativo é quando aquele adjetivo compara um substantivo a outro. Por exemplo, temos o grau de igualdade, superioridade e inferioridade. Então, eu posso comparar um ser com outro ser, dizendo que ele é igual ao outro, ou que ele é superior ao outro, ou que ele é inferior ao outro. Como é que eu faço isso? Vamos ver primeiro o grau comparativo de igualdade. O grau comparativo de igualdade, eu vou utilizar as expressões tão quanto ou tanto quanto. Como assim? Eu vou dizer que um adjetivo, ele vai igualar aqueles dois substantivos que eu estou comparando. Então, sempre que eu falo de grau comparativo, eu preciso ter pelo menos dois substantivos diferentes. Por exemplo, eu posso dizer assim, a Maria e o João. Eu tenho dois substantivos, Maria e João. E agora eu vou utilizar um adjetivo, ou seja, uma qualidade, para compará-los. E eu posso dizer assim, a Maria é tão inteligente quanto o João. Eu estou dizendo que a Maria é igualmente inteligente ao João. Então, é um grau comparativo de igualdade. Mas vamos ver um exemplo aqui. Maria é tão inteligente quanto Sofia. A Maria é igualmente inteligente. A expressão tão quanto ou tanto quanto dá essa ideia de igualdade. Então, esse é um exemplo de adjetivo no grau comparativo de igualdade. Vamos ver outro. Grau comparativo de superioridade. Superioridade dá a ideia de ser superior. Aqui, nós vamos utilizar os termos mais que e mais do que. Isso. Vamos ver no exemplo. Maria é mais inteligente que Sofia. Agora eu estou dizendo que a Maria tem a inteligência superior da Sofia. Então, eu estou falando no grau comparativo de superioridade. Eu estou comparando novamente as duas, a Maria e a Sofia. Mas agora eu estou dizendo que o adjetivo, que é a inteligência, que é inteligente, uma é superior à outra. Agora, há uma observação nesse caso. Nem sempre, quando eu falar de grau comparativo de superioridade, quer dizer que um substantivo ele vai ter uma condição melhor do que a outra. Isso vai depender do adjetivo que eu estou usando. Por exemplo, se eu estiver usando o adjetivo de qualidade positiva, como é o caso aqui de inteligente, então a Maria é mais inteligente que a Sofia, grau comparativo de superioridade, e para ela é bom. Mas se eu estivesse usando, por exemplo, a Maria é mais pobre que Sofia. Agora já não é tão bom, né? Parece que não é superior. A Maria não é superior porque ela é mais pobre, tia. Não, mas o que vai mostrar que é comparativo de superioridade é justamente dizer que ela é mais alguma coisa que outro. Não importa se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Ser superior naquilo ali, seja bom ou ruim, é que classifica como grau comparativo de superioridade. Então, a gente tem que focar nesses termos. Mais que
e não no sentido da palavra, no sentido da frase. A gente se foca no mais que ou, quando é de inferioridade, no menos que. Menos ou menos do que é a inferioridade. Agora, vamos ver um exemplo. A Maria é menos inteligente que Sofia. Ela é menos inteligente que a Sofia. Novamente, eu estou comparando as duas. Eu estou comparando a Maria com a Sofia. E agora eu estou dizendo que ela é menos inteligente que a Sofia. Então, nesse caso aqui, é grau comparativo de inferioridade, porque é menos que a outra. No caso, também funciona a mesma regra. Não importa o significado da palavra. Por exemplo, se eu dissesse assim, Maria é menos pobre que Sofia. Ah, tia, se ela é menos pobre, ela é mais rica, ela tá ali, ó, superior a ela. Não, não. Porque eu estou utilizando aqui, ó, o menos que. Então, o que vai ser levado em conta é esses termos, mais que ou menos que. Lembrando que se você utiliza mais que, superioridade, mais superior. E se você utiliza menos que, é menos, é inferior. Certo? Então, esses são os graus comparativos. Mas também temos o superlativo. O grau superlativo é aquele que intensifica o adjetivo. Nesse caso, eu não vou comparar. Eu apenas vou dizer que ele é intenso, ele é mais do que o normal. Por exemplo, o bolo é muito doce. Ele não é apenas doce, ele é muito doce. Então, eu estou intensificando o doce. Eu estou intensificando essa característica do bolo. Ele é muito doce. E eu posso fazer a mesma coisa utilizando apenas uma palavra. O bolo é dulcíssimo. Nesse caso, dulcíssimo significa muito doce. Então, eu estou intensificando aquele adjetivo. Eu estou dizendo que ele é muito doce. Ele é dulcíssimo. Então, esse é o grau superlativo. É quando eu intensifico o adjetivo. Assim como o adjetivo, o substantivo, ele pode se flexionar, ou seja, ele pode mudar em gênero, feminino ou masculino, em número, singular ou plural. E também em grau. No caso do substantivo, grau pode ser normal, aumentativo ou diminutivo. E no caso do adjetivo, grau comparativo ou grau superlativo. No superlativo aqui, ó, não está comparando. Eu não estou dizendo que esse bolo é mais doce do que outro, ou menos doce do que outro, ou igualmente doce. Não, eu estou dizendo que ele é muito doce. Eu estou apenas falando dele, intensificando essa qualidade dele, essa característica dele, de ser muito doce. Tá certo? Com essa revisão vai ficar muito fácil fazer a nossa atividade avaliativa. Espero que todos vocês tenham um excelente rendimento nessa atividade, tá bom? Vocês vão receber a atividade avaliativa a partir do dia 4 de setembro. Então, todos vocês vão receber digitalmente e também vão poder pegar na escola, caso você não possa imprimir em casa. Lá na escola também vai estar disponível para vocês pegarem uma cópia dessa atividade. Quando vocês estiverem fazendo a atividade avaliativa, eu tenho para vocês um desafio. O desafio que eu apresento para vocês é: tentem fazer as questões sozinhos. Ai, tia, não pode pesquisar? Pode sim. Porém, eu queria que vocês tentassem antes fazer sozinhos. Peguem ali a atividade, sentem como se vocês estivessem na escola fazendo uma prova. Aí você responde as questões e tenta ver quantas você consegue acertar. Depois, as que você teve dúvida ou as que você realmente não sabia fazer, você vai lá no livro, pesquisa e faz.
Não deixem questões em branco, pessoal. Pesquisa no livro, pesquisa nas aulas do YouTube e se você precisar, pesquisa até na internet. Mas não deixem questões em branco, tá bom? Outro lembrete sobre a atividade avaliativa é que eu peço para vocês que vocês identifiquem o nome completo, a turma de vocês e também a qual sala você pertence. Por exemplo, seu nome é Maria Eduarda da Silva e você é do quarto ano 3. Você identifica lá Maria Eduarda da Silva, o nome completo, porque às vezes tem outra Maria Eduarda também no quarto ano 3. Então, identifiquem bem a sua turma. Tia, mas a minha turma é única. Aqui na escola só tem um quarto ano. Então você coloca lá, U de única, ou coloca única mesmo. Não deixem de identificar as turmas de vocês. Assim fica mais fácil quando a gente recebe essas provas, recebe essas atividades para catalogar e dividir de cada uma das turmas, tá bom? Então eu peço que vocês preencham o cabeçalho completo, né? Aquelas informações do cabeçalho são fundamentais, tá bom? Com isso em mente, espero que todos vocês tenham uma excelente semana. Qualquer dúvida, estamos nas nossas aulas Tira Dúvidas, Plantão Tira Dúvida, no mesmo horário, todas as semanas, tá certo? Apareçam por lá que a gente tira essas dúvidas. Desejo a todos uma excelente semana. Tchau, pessoal!